Olá, meus amados. Hoje estaremos tratando do encerramento da última lição deste primeiro trimestre do ano em curso. Durante estes 3 primeiros meses, estudamos neste manual, Ebenezer Dominical. E a temática foi Desafios da Igreja para o século XXI. Foram 13 semanas de intenso aprendizado que nos proporcionaram conhecimentos sobre a Palavra de Deus. Se nós formos atentar para o curto ministério terreno de Jesus, veremos que o foco do seu ministério foi o ensino. Jesus levou 3 anos e meio para discipular 12 pessoas. E estes discípulos revolucionaram a história da humanidade. E se hoje aqui estamos, é porque Jesus partiu deste princípio de ensinar e discipular pessoas. E se você ainda não faz parte de uma escola bíblica dominical, passe a frequentar uma de nossas escolas. Você verá que a palavra de Deus, ela traz mudanças comportamentais, ela faz a diferença. Ela acresce a fé e a sabedoria. E durante estes próximos 3 meses, estaremos então estudando um outro tema, religiões universais. Esta é a nossa nova revista. A partir de 2 de abril, estaremos então estudando sobre seitas e heresias. Estaremos falando sobre pessoas e suas crenças. Estaremos conhecendo as maiores religiões do planeta Terra. E o que vai fazer a diferença entre a verdadeira e as falsas religiões? Sabemos que religião não leva a Deus, mas a religião é um elo de ligação, um veículo que nos aproxima da verdade, que nos traz o conhecimento da verdade. Então estejam estudando conosco durante os próximos 3 meses, religiões universais. Temos poucas unidades. Se você ainda não adquiriu a sua revista da Escola Bíblica Dominical, ainda há tempo. Pois bem, nós pertencemos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. É uma igreja nova, uma igreja que tem menos de 3 anos de existência aqui no Brasil. No entanto, ela já tem fundamentos na Europa. O nosso presidente, pastor José Antônio de Castro, durante 3 décadas, ele foi missionário, pastor, profeta em diversas nações da Europa. E hoje nós temos nossos trabalhos em vários pontos, em vários países da Europa. Temos trabalhos na Itália, temos trabalhos em Portugal, na Espanha, na África. Temos a nossa sede MMI Brasil,
sob a coordenação do pastor José Geraldo e missionária Eva, em Moçambique, exatamente na cidade de Beira. Temos, então, os nossos trabalhos no estado do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, estado de Minas Gerais e agora, recentemente, estado da Bahia. E este é o nosso veículo de comunicação. Missão Europa em Ação. É o nosso jornal. Também é bastante novo, recente. Estamos concluindo agora a nossa terceira edição. E neste jornal nós trazemos notícias, reportagens sobre os fatos relevantes das nossas igrejas Missão Europa, não somente no Brasil, mas também no exterior. Notícias sobre a obra missionária e muito mais. Então, pedimos que prestigie e divulgue o nosso jornal, enviando sugestões, enviando matérias sobre os trabalhos de nossa igreja, de nosso ministério, e também anunciando o seu negócio comercial conosco. Um anúnciozinho, além de nos ajudar financeiramente, você, de forma indireta, está fazendo a obra de Deus, fazendo missões. E os nossos endereços? Bem, funcionamos aqui no Brasil, a nossa sede no município de Barra Mansa, Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira. Em Volta Redonda, temos nossa filial no bairro Santo Agostinho, Rua Belém, número 347, bem próximo ali ao Colégio Municipal Jaime Martins. Em Porto Real, município de Porto Real, Rua 9, número 164. É bem fácil encontrar o endereço de nossa igreja em Porto Real. Bairro Freitas Soares, fica em frente ao CRAS. E recentemente inauguramos mais um ponto de trabalho no município de Valença, estado do Rio de Janeiro, distrito de Santa Isabel do Rio Preto. Nossa igreja situa-se à Rua Rodovia, número 20.934. Em Minas Gerais, Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350, bem no centro de Santa Rita de Jacutinga, em frente à Praça da Estação. E no estado da Bahia, sob a direção do pastor Hélio Neres, município de Nova Viçosa, distrito de Posto da Mata, Rua das Rosas, número 100, bairro Jardim Primavera. Nova Viçosa, distrito de Posto da Mata. Bem, amigos, desafios da igreja para o século 21. O nosso comentarista foi o pastor Josafá Terra. Foi muito feliz nas escolhas destes temas que tratam de desafios da era contemporânea. E hoje, dia 26 de março, estaremos estudando a última lição, lição número 13. E o tema fala sobre a igreja e os perigos do relativismo. É muito comum nós ouvirmos pessoas dizerem: isto é relativo, ou é proibido proibir, isso não tem nada a ver. Então nós estudaremos hoje os perigos
do relativismo. São desafios que a verdadeira Igreja de Cristo precisa enfrentar. O texto áureo baseia-se no capítulo 8, versículo 32 do Evangelho de João, que assim diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade aplicada. Uma meia-verdade pode ser mais perigosa do que uma mentira completa. Repetindo, uma meia-verdade pode ser mais perigosa do que uma mentira completa. E quais são os objetivos desta nossa lição? Compreender o que é relativismo, alertar sobre os perigos dessa linha de pensamento e proteger a Igreja dos perigos do relativismo. Os nossos textos de referência encontram-se no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Na introdução, o comentarista escreveu que vivemos num tempo em que as verdades herdadas das gerações passadas são revisadas a todo instante. Valores que aprendemos com os nossos pais, avós e com os mais experientes são questionados. Regras que conduziram a sociedade para uma relação harmoniosa tornaram-se alvo da patrulha do policiamento correto, do progressismo. A premissa verdadeira é que palavras, ações, pensamentos, atitudes precisam ser revisados a fim de que atendam todas as esferas da sociedade. Para isso, precisam rever vários conceitos e valores, principalmente no que tange à vida cristã. Dizem com isso que as minorias não podem ser rejeitadas. Novos valores ferem as verdades do Evangelho. Distorcem a palavra de Deus. Querem, com isso, agradarem o público. Muitos têm a audácia de falar em mudar a Bíblia para torná-la inclusiva. Confiram. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 18 e 19. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 17. E o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Nesta lição, estudaremos sobre os perigos desta linha de pensamento.
e o título do tópico primeiro: o que é o relativismo? Relativismo, de uma forma geral, é uma corrente filosófica fundamentada em uma ideia. A verdade absoluta não existe. Em outras palavras, a verdade é relativa, no sentido de que o conceito de verdade depende de critérios variáveis, teorias científicas, avaliações pessoais ou tradições culturais. Assim sendo, o conceito de certo ou errado deixa de existir, pois tudo irá depender dessas variáveis para determinar a condição final de cada ato. Subtópico 1.1: relativismo anula o conceito de pecado. Como o relativismo afirma que não há verdade absoluta, mas sim visões diferentes de determinadas situações, note aí uma grande contradição. Pois se não há verdade absoluta, então nem os relativistas estão corretos ao admitirem que estão com a razão. Não existe pecado. Se cada um enxerga seus atos de diferentes prismas, o que pode ser errado para alguém está certo para outrem. Não tendo um parâmetro de medida de conduta, o ser humano vive num ambiente que cada um tem suas próprias regras. Voltemos aos tempos dos juízes. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Livro de Juízes, capítulo 17, versículo 6. Ao redor do mundo, diversas denominações cristãs vivem um verdadeiro colapso teológico, provocado pela sutil infiltração de normas de conduta, bem como de preceitos nitidamente pagãos e destrutivos que anulam a identidade da igreja e deturpam a natureza de sua excelsa missão, gerando uma temível permissividade. Cada vez mais distantes das Escrituras, ministros e ministérios parecem confusos, incapazes de discernir entre o que é certo e o que é errado. Hesitam diante de questões claramente tratadas pela Bíblia, tais como homossexualismo, justiça social, ou a conduta do cristão na sociedade, exatamente como os compatriotas do profeta Isaías. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que põem as trevas por luz e o amargo por doce e o doce por amargo. Livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Subtópico 1.2: o discurso relativista é envolvente. Para quem ouve os argumentos, ao primeiro momento, faz sentido as alegações de que as diferentes linhas de raciocínio conduzem ou traduzem o comportamento humano no que tange o que é certo ou errado. Sobre este aspecto, podemos inserir as mais diferentes posições e opiniões segundo as nossas verdades.
fazem uso do texto da epístola de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, para justificar o fato de que Deus tem uma multiforme graça. Se o próprio Eterno tem várias formas de manifestar sua graça, então, por que sermos tão restritos em relação ao pecado? A graça ou o favor de Deus são evidenciados de várias maneiras ou por uma variedade de dons. Seus favores não se limitam a uma única coisa, como, por exemplo, talento para fazer o bem pregando. São estendidos às muitas coisas pelas quais podemos fazer o bem a outros. Influência, propriedade, reputação, sabedoria, experiência. Todos devem ser considerados como seus dons. Tudo para ser empregado em prol do bem ao próximo. O perigo do relativismo é que ele vem sorrateiramente disfarçado de coisas boas. Consegue entrar nas igrejas a ponto de ir descaracterizando-as, desviando-as da sua verdadeira missão. Temos visto de tudo no meio das igrejas. Pastores que se aplicam mais em fazer o que famosos coxas ensinam e não em fazer o que Deus pediu. Subtópico 1.3. A graça que não muda minha vida não salvará a minha alma. A famosa frase de um dos maiores pregadores de todos os tempos, Spurgeon, traz uma verdade para esses que levantam a bandeira do relativismo, dizendo que a graça de Deus não é um salvo-conduto para os nossos pecados. Ao contrário, ele nos faz sentir o peso deles quando estamos aos pés da cruz. No Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11, temos um grande exemplo. A mulher pega em adultério estava sentenciada à morte. O interessante é que, em caso de adultério, a pena capital era tanto para o homem quanto para a mulher. Vejam na lei mosaica, no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10. Mas levaram somente a mulher para ser apedrejada. Apresentaram o caso ao mestre e ele deu a sua visão a respeito daquele fato. Ele perdoou o pecado da mulher, mas, no fim, despediu-a dizendo: vá e não peques mais. Isso nos traz a certeza de que ele é poderoso para perdoar os pecados, mas não nos encoraja a vivermos com eles. O fato de ter sido perdoada não mudou o delito daquela mulher. Porém, ela ficou conhecida por todos por conta do seu adultério. Essa vergonha não foi tirada por Cristo. Ainda hoje, quando lemos este texto, não está no título a mulher perdoada por Cristo, mas sim a mulher adúltera.
Por isso Cristo enfatizou para que ela não permanecesse firme. E o título do tópico número 2, os perigos do relativismo para a igreja. Talvez não estejamos cientes dos perigos dessa corrente de pensamento. Porém, o relativismo é uma realidade presente em nosso cotidiano. Ela produz as maiores atrocidades para a Igreja de Cristo. Relativizar o pecado trouxe para muitas igrejas pensamentos teológicos e doutrinas que estão destruindo uma geração de cristãos. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Epístola de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Foi o alerta de Paulo. Estamos vivendo isso em nossos dias. O relativismo abriu portas para heresias e está arraigando muitos pastores e suas ovelhas. Subtópico 2.1. A teologia inclusiva. A teologia inclusiva é uma abordagem segundo a qual, se Deus é amor, aprovaria todas as relações humanas, sejam quais forem, desde que haja este sentimento. Essa linha de pensamento tem propiciado o surgimento de igrejas onde homossexuais, nessa condição, são admitidos como membros e a eles é ensinado que o comportamento gay não é fator impeditivo à vida cristã e à salvação. Assim, desde que haja amor genuíno entre dois homens ou duas mulheres, isso validaria seu comportamento. E dizem eles à luz da Bíblia. A falácia desse pensamento é que a mesma Bíblia que nos ensina que Deus é amor, igualmente diz que ele é santo e que sua vontade quanto à sexualidade humana é que ela seja expressa dentro do casamento heterossexual, pois são proibidas as relações homossexuais. Em segundo lugar, a teologia inclusiva defende que as condenações encontradas no Antigo Testamento, especialmente no livro de Levítico, referem-se somente às relações sexuais praticadas em conexão com os cultos idolátricos e pagãos, como era o caso dos praticados pelas nações em redor de Israel. Além disso, tais proibições encontram-se ao lado de outras regras, tais como comer sangue ou carne de porco, que já seriam ultrapassadas e, portanto, sem validade para os cristãos. Defendem ainda que a prova de que as proibições das práticas homossexuais eram culturais e cerimoniais e que elas eram punidas com a morte, coisa que não se admite a partir da época do Novo Testamento. Todavia,
Cristãos que recebem a Bíblia como a infalível e inerrante palavra de Deus não podem aceitar a prática homossexual e relações sexuais consideradas como pecaminosas pelo Senhor, como o adultério, a prostituição e a fornicação. Vejam a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 24 a 27, e ainda 1 a Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Subtópico 2.2. Cristãos socialistas. O socialismo cristão é um movimento que teve o seu início em meados do século XIX, nas obras de vários doutrinadores cristãos católicos, principalmente franceses e alemães, que propunham um socialismo novo, baseado nos ideais do cristianismo, oposto à luta de classes. Preocupado com as reivindicações das classes pobres e trabalhadoras, propunha um governo mais justo e uma sociedade mais equilibrada. Mas o que é o socialismo? Por definição do dicionário, doutrina política e econômica que prega a coletivização dos meios de produção e de distribuição mediante a supressão da propriedade privada e das classes sociais. Nesse sistema governamental, não existe a propriedade privada, pois tudo tem que trabalhar em prol do coletivo. Segundo a teoria marxista, é o estágio intermediário entre o fim do capitalismo e a implantação do comunismo. Não há nada de cristão no socialismo. É totalmente incompatível com o cristianismo. Para socialistas, a única coisa que existe é o mundo material. De acordo com Karl Marx, o pai do socialismo-comunismo, o que importa é a matéria e seu valor intrínseco. Ele removeu Deus como Criador Supremo, pois disse não ter o controle total sobre as coisas da vida do ser humano. Sua doutrina nega a dicotomia corpo-espírito. Aliás, ele defendeu a religião como ópio do povo. A causa do sofrimento seria a má distribuição dos bens materiais, segundo os socialistas. Dizem que não precisamos de Deus, mas sim de coisas. Não se considera as questões espirituais. Apenas defendem que, supostamente, se todos receberem coisas igualitariamente e um Estado forte para controlar essa premissa, os problemas da sociedade se dissolverão. Na medida em que nega a existência do mundo espiritual, o socialismo contradiz o cristianismo. Para o cristão, o problema da humanidade não está na posse ou não das coisas, mas sim na origem do pecado. Pecado é um conceito absolutamente espiritual, com implicações no mundo natural, da qual é impossível se ter algum entendimento negando esse aspecto que transcende o mundo material. Por quê? Que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 25. A Bíblia ensina que a causa do sofrimento é o pecado
e a salvação vem pela cruz de Cristo e o novo nascimento. As desigualdades são justamente as consequências do pecado. Enquanto houver pecado, haverá desigualdades na distribuição dos bens, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo número 7. Subtópico 2.3. O ativismo feminino. Muito se tem dito sobre o papel das mulheres na igreja. A importância do trabalho feminino é e sempre foi fundamental. Em Lucas, capítulo 8, versículos 2 e 3, temos uma relação de mulheres que serviram ao ministério de Cristo. Há muitos críticos que afirmam que as mulheres não são valorizadas dentro das igrejas. Usam o princípio bíblico da família, que já estudamos, pai, mãe e filhos, para atacar o modelo estabelecido por Deus. Com isso, o ativismo feminino tem entrado nas igrejas. É mais do que claro que toda e qualquer forma de violência contra a mulher precisa e deve ser combatida. A questão não está apenas na repressão ao machismo ou na ideia falsa de que a mulher é o sexo frágil. Aliás, é bom dizer que a mulher precisa ser legalmente protegida, tanto quanto também o necessitam a criança, o idoso e toda e qualquer pessoa, independentemente do sexo. De toda forma, o fato de ser considerado é que a mulher, assim como todo e qualquer ser humano, possui direitos, garantias, deveres e obrigações. Nesse sentido, o fato de ser mulher não a torna diferente, nem muito menos detentora de mais ou menos direitos do que os homens. É nesse contexto que o ativismo feminino vem se destacando de forma negativa, pois querem não uma equivalência ou reparação devida para abusos sofridos por mulheres pelo mundo, mas revanche e vingança. Colocam o homem num patamar de descaso e vergonha. Querem impor à sociedade, em todo o mundo, ideias como aborto, legalização da prostituição, ideologia de gênero, cerceamento do pensamento cristão, liberação das drogas. Como isto pode ajudar as mulheres pelo mundo? Entre outras ideias. Em alguns países, vemos cenas de ativistas invadindo igrejas, vilipendiando monumentos de cunho religioso. Interessante que somente o fazem em religiões cristãs, nunca em outras religiões, tais qual o islamismo. Esses pensamentos têm invadido muitas igrejas, travestidos de uma nova visão do evangelho contemporâneo. Para tal, invertem o sentido de textos como o de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, para fazer uma falsa medida entre homens e mulheres. Como igreja, devemos defender qualquer pessoa de violência.
Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Escreveu Salomão em Provérbios, capítulo 31, versículos 8 e 9. Porém, tudo o que vai contra o princípio do amor a Deus não é bom. Tópico número 3. A igreja deve proteger-se. Em nosso texto de referência, Jesus estava com seus discípulos em Cesareia de Filipos, cidade construída pelo rei Herodes o Grande, em homenagem ao seu filho Filipe. Era uma das cidades mais pagãs daquela região. Já havia sido chamada de Balinas por ter sido um centro de adoração a Baal, ou Panias em adoração ao deus Pan. Foi nessa cidade de paganismo e luxúria que Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Nesse contexto, a igreja deve ser diferente, mesmo em meio ao pecado eminente do mundo ao nosso redor. Deve dar testemunho e ser o exemplo. Subtópico 3.1. Buscar na palavra. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Carta de Paulo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Muitas pessoas utilizam a Bíblia como um livro de sabedoria do minuto. Ou seja, quando estão em um conflito ou aflitas, pegam a palavra, fecham os olhos e a abrem. Leem o texto que lhes aparecer. Se compreendê-lo é bom. Se não, procura fazer de novo até encontrar algo que as satisfaçam. Todavia, a Bíblia não é um livro que deve ser visto simplesmente como um material de satisfação momentânea. Deve ser estudada. Em Salmos, número 1, verso 2, diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Contudo, ao conhecermos a palavra, ao estudarmos a Bíblia, compreendemos o plano de Deus e conhecemos a sua palavra. Somente assim poderemos ser livres do pecado, e Deus é quem nos ajuda a compreender a sua palavra. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. 2 Timóteo 2,7. Considera o que digo,
porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Subtópico 3.2: buscar o dom de discernimento. No capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo falou sobre os dons espirituais. Ao todo são 9 dons. Eles podem ser divididos em 3 grupos: dons da fala, que são profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. E dons de poder, fé, dom de cura e operação de maravilhas. Dentre estes dons, um que a igreja deve buscar, mas quase não é lembrado, é o dom de discernir os espíritos. É a capacidade de ver através de um ato e determinar se é um ato de Deus ou se tem raízes humanas ou satânicas. Portanto, esse dom é muito útil quando a vontade e os atos de Deus são ridicularizados ou copiados por outros. Se a igreja tiver discernimento, verá as reais intenções das pessoas, irá ver por trás de suas máscaras ou ações, por trás de suas palavras. Cuidado! Nem tudo que reluz é ouro. Subtópico 3.3: a igreja deve fugir do politicamente correto. O pensamento que permeia a sociedade atual é a do politicamente correto. Um dos grandes desafios dos cristãos de nossos dias é saber como se portar frente ao relativismo cultural, que vem sempre acompanhado de adversidade religiosa. São cada vez mais comuns frases como: cada um tem a sua verdade e o que é certo para mim pode não ser certo para o outro. Infelizmente, muitos cristãos estão sendo confrontados com isso. O relativismo impera em todos os âmbitos da sociedade ocidental. Vivemos o período chamado de pós-modernidade, caracterizado, entre outras coisas, pelo desencanto com a busca pela verdade. Os pensadores desse período passaram a crer que o motivo pela qual nunca se chegou à verdade plena e completa mediante a racionalização filosófica é simplesmente porque ela não existe. Nesse ambiente de verdade relativa, exige-se ser politicamente correto. Não podemos dizer que nosso discurso é verdadeiro e que o dos outros é falso, porque isso seria visto como arrogância de nossa parte. Afinal, quando se pensa assim, o discurso cristão parece muito soberbo, uma vez que afirmamos que Jesus é o único caminho. Capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 6. Que não há outra possibilidade de se chegar à verdade que não passe por Cristo.
A patrulha do pensamento já invadiu as igrejas. Certas palavras não podem ser usadas em sermões, pois podem ser potencialmente ofensivas. Estão tentando até reescrever a Bíblia para ser mais acessível a todos os grupos da sociedade. Isso tudo com o aval de grandes líderes do nosso tempo. A palavra de Deus é imutável. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 31. Portanto, meus queridos, concluímos assim os estudos deste nosso manual Ebenezer Dominical. Aqui encerramos com uma última lição e falamos durante 13 semanas sobre os desafios da igreja para este século contemporâneo. E a nossa conclusão? O nosso desafio é se manter fiel aos princípios bíblicos enquanto aguardamos a breve volta de Cristo Jesus. E relembrando, no próximo domingo, dia 2 de abril, segundo trimestre, voltaremos aqui com vocês já com uma nova temática, Religiões Universais. É a nossa revista número 6, revista da EBD, Ministério Missão Europa. E a nossa primeira lição falará sobre as bases e os princípios da religião. Bases e princípios da religião. E um dos conceitos relativistas tem sido que todas as religiões são boas. Dizem até que todos os caminhos levam a Roma. Tudo é relativo. A religiosidade se infiltrou na maior parte das igrejas. E o Espírito Santo está sendo colocado à margem. Impera o relativismo. Mas nestas lições estaremos combatendo essas filosofias que nada mais são do que meias verdades. E conforme vimos na introdução desta lição, uma meia verdade é tão perigosa que chega a superar uma mentira completa. Exemplo: a queda do ser humano no Jardim do Éden ocorreu através de uma meia-verdade. Deus disse sim, para que o casal não comessem do fruto da árvore do bem e do mal. Mas ele não disse para que não a tocasse. E Satanás conseguiu introduzir a dúvida com uma meia-verdade, que foi o caos para toda a civilização humana, para toda a humanidade. E foi tão grave que a terra, a natureza, foi amaldiçoada por causa do pecado. Então, meus amados, venham estudar conosco e compreenderemos o perigo
do relativismo infiltrado nessas religiões. E criam religiões poderosíssimas. Nós vamos ver religiões monoteístas que pregam meia verdade, pregam um só Deus, mas com venenos infiltrados, e fazem missões. Não usam a palavra, usam petrodólares. Vamos ver isso. Venha estudar conosco. Até o próximo domingo. Se Deus disser que sim, aqui estaremos de volta.